Pastor, Deus abençoe a sua vida. Fique à vontade entre nós. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Realmente, para mim, é um privilégio estar com os irmãos nessa manhã. Como já foi dito, eu me chamo Andrei, sou casado com Priscila, que verdadeiramente é a melhor parte de mim. E por causa disso, Jesus nos presenteou com 2 filhos lindos, Levi, de 7 anos, e nossa princesa Liz, de 1 ano e 8 meses. Nós vamos falar um pouco aqui com os irmãos sobre esse tema. Eu não vou focar muito nessa família bonita ali agora não, porque senão acho que eu vou atrapalhar a apresentação da campanha de missões. Eu sou muito molengo, então eu saí de casa ontem, irmãos, vocês não sabem a luta que é para mim deixar minha casa, sabe? Eu convivo com essa turminha aí 24 horas do dia, literalmente. Então, quando eu estava me arrumando para vir para cá, o Levi me disse assim: que horas você volta, papai? Eu falei: eu volto depois de amanhã. Você precisa de ver a cara do bichinho. Eu saio de manhã, nas sextas-feiras. A gente vai falar aqui um pouco da comunidade terapêutica, onde a gente tem um trabalho de capelania. E esse menino fica agoniado até a hora que eu volto. E eu volto no horário do almoço, para almoçar com ele. Ele só senta para comer assim que eu chego. Dia desses, a mãe falou comigo assim, ele estava sentado no sofá aí, contando, literalmente contando, 1, 2, até 200, até 1000, voltava a contar de novo, para ver se você abriu o portão, né, e entrava aí em casa. Então é muito duro. Ainda que eu saiba que eu vou voltar no final do dia, é muito difícil para mim. Então eu não vou falar muito deles agora não, senão eu vou tomar todo o tempo e vou começar a molhar papel aqui e vai ficar difícil. Vamos lá, nós estamos falando da campanha estadual de missões com o tema Fale em todo o tempo, né? Nos 2 últimos anos, e se os irmãos se recordam, né, dos temas que tem essa primeira palavra fale, nós em 2021 falamos por onde fomos, né? Fale por onde for, a campanha de 2021. A campanha de 2022, fale a toda a gente. E agora, fale em todo o tempo. Fale por onde for a toda a gente em todo o tempo. Ascendente, né? E esse é um grande desafio. Aproveitarmos o tempo, porque a gente não sabe quanto tempo nós temos e quanto tempo os nossos ouvintes também têm. E remir o tempo hoje está tão difícil, né? Falar de tempo. Eu até perguntei, quanto tempo tenho? E quando a gente vê passar um slide, um data show aqui, é rapidinho. Então vamos lá. Pode pular aí a família. No final a gente volta aí. Nós estamos, irmãos, na cidade de Lagoa da Prata. O nosso desafio é ainda cumprir a proposta de alcançar Santo Antônio do Monte. Nós vamos apresentar aqui também. Por causa de Santo Antônio do Monte, Deus nos levou a Lagoa da Prata. Na verdade, por causa de Lagoa da Prata também, porque lá é tão carente quanto Santo Antônio do Monte. Nós estamos nessa cidade há 9 meses, está fazendo agora no dia 9, e eu quero apresentar para os irmãos alguns dados assim, estatísticos sobre aquela cidade. Lagoa da Prata, no censo de 2010, tinha 45.984 habitantes, e a população evangélica, em torno de 5%, girava aproximadamente 2.300 pessoas. Em 12 anos,
esse censo é uma prévia de 2022, a população, eu estou falando de Santo Antônio do Monte, né? Lagoa da Prata, irmãos. Lagoa da Prata cresceu para 52.051 habitantes. Manteve-se o percentual de crescimento de 5% dos evangélicos e fomos para 2.602 pessoas. Teve um crescimento médio de 13%, né? O crescimento dos evangélicos na cidade. O que em 12 anos, na minha concepção, é pouco. 2.300 para 2.600, a gente contando aí pessoas que partem para o Senhor e outros que deixam a congregação. Então o crescimento está... E a gente tem entendido, irmãos, que a maior dificuldade não são as tradições religiosas, os usos e costumes de religiões diferentes da que professamos. Infelizmente, nós nos deparamos com muitos problemas no meio cristão protestante. A gente está numa reconstrução, sabe? Você sendo luz onde supostamente já se brilha. Há tanta distorção, né, da palavra, e a gente fazer um trabalho de reforma, para quem trabalha com construção aqui, eu já trabalhei, parece que é bem mais custoso do que você começar do zero, não é? Porque para reformar você precisa demolir, tirar todo o entulho, limpar tudo e fazer de novo. Isso dá um trabalho. Então é um desafio muito grande, né? Esse tem sido um desafio grande em Lagoa da Prata. Além desses dados estatísticos, eu quero apresentar para os irmãos também o que nós estamos propondo lá na cidade. Além do evangelismo no cotidiano, através do relacionamento discipulador, do relacionamento intencional, nós atendemos, como eu já disse aqui no início, uma comunidade terapêutica chamada Farasvec, que é Fundação e Associação para a Reintegração e Assistência Social a Viciados e Carentes. Eu estou lá toda sexta-feira, tomo a parte da manhã inteira, cerca de 20 a 25 homens. Esse público, às vezes, ele flutua, alguns vão embora, desistem, chegam outros, e a gente está ali sentando com eles, compartilhando da palavra, ouvindo aqueles homens. E em muitos dos casos a gente vai perceber que, não que justifique, mas que explica o fato deles estarem ali, em muitos dos casos, problemas de família disfuncional, problema em casa, né? O cidadão, ele vai para aquele ambiente para ser tratado, para ser restaurado. Ele passa 9 meses ali naquele programa, e depois de 9 meses ele volta para casa. E aí ele é recebido em casa com festa, e na festa tem bebida. E é exatamente o problema que levou ele para o centro de reintegração. Então, veja bem, a gente pretende tratar o indivíduo lá na comunidade, mas o nosso objetivo também é alcançar as famílias desses homens. Então nós temos hoje, nesse tempo, assim, 25 homens na comunidade terapêutica e 25 famílias do lado de fora para a gente também acompanhar, não é? Então é um trabalho intenso. Além da comunidade terapêutica, eu tenho iniciado uma caminhada, e aí pode passar, nós temos um outro projeto que a gente tem dado. Esse aí é resultado, essa é a minha visita à Dona Maria, mãe de um dos internos lá da Farasvec. Eu estive fazendo a visita porque esse é o nosso propósito, acompanhar também as famílias. Além desse trabalho com a comunidade terapêutica, nós temos um projeto que eu conheci há pouco tempo, é o FAEP, Fábrica de Esperança. Esse é o pastor Wellington com a sua esposa, que está de uniforme verde, aí a Beth, sua filha de 15 anos, Sara, e seu garoto Samuel, de 12 anos. Eles têm um projeto social na área de esportes, com futebol de salão e voleibol,
para crianças até a fase adolescente. A proposta é, obviamente, compartilhar o Evangelho com essas crianças e com os familiares numa região carente da cidade de Lagoa da Prata. E eu conheci esse projeto há pouco tempo e levei o meu Levi para poder fazer atividade lá. E o meu objetivo, junto com o pastor Wellington, é a gente desenvolver esse projeto também na cidade de Santo Antônio do Monte. Então, é um trabalho de parceria que nós estamos propondo na nossa caminhada com esse projeto lá na cidade, em Santo Antônio do Monte, em Lagoa da Prata. E tudo que nós estamos realizando em Lagoa da Prata, nós pretendemos também desenvolver na cidade de Santo Antônio do Monte. Evangelismo diário, relacionamento discipulador, o pequeno grupo multiplicador e esses outros projetos que nós estamos desenvolvendo lá, caminhando com o pastor Wellington. Samonte, assim é conhecida a nossa querida Santo Antônio do Monte, capital nacional dos fogos de artifício, né? Colore muitos céus, festeja muita gente por aí, mas a realidade daquela cidade é muito triste. Um alto índice de suicídio e muita droga. A gente sabe que isso é uma realidade nas cidades que vão crescendo e não está muito diferente em Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte. Eu quero apresentar também os dados estatísticos daquela cidade. Em 2010, Santo Antônio do Monte tinha aproximadamente 96 mil habitantes, 95.975 habitantes, um público de aproximadamente 3% de evangélicos na cidade. Vocês vendo aí, né, 780 pessoas. Em 2022, a população foi para aproximadamente 28.345 habitantes. Manteve-se essa estatística aí de aproximado 3%, 850 cristãos, um crescimento aproximado aí de 9% em 12 anos. E é a mesma história, né, se repete. O ano passado, quando eu me mudei da Bahia para Minas, voltando para minha terra, sou mineiro de Belo Horizonte, e se alguém pensar assim, o mineiro foi buscar uma baiana lá na Bahia, não. Mineiro dá em tudo que é lugar. Achei minha mineira lá na Chapada Diamantina, no interior da Bahia, num projeto missionário. Eu estava num projeto missionário e Priscila também. Hashtag fica a dica aí para aqueles que querem se casar e estão aí na peleja. Vai fazer missões que de repente o missionário ou a missionária está lá no campo te esperando. Foi o que aconteceu comigo. Então, o ano passado nós voltamos para Minas com o objetivo de plantar a igreja em Santo Antônio do Monte. Não encontramos casa para alugar naquele momento. Foi muito duro, muito difícil esse tempo. E em meio a tudo isso, veio a perda de meu pai, e a gente em suspenso, a mudança toda na Bahia, né, sem casa. Quer dizer, casa de mãe sempre vai ser a casa da gente também, né? Mas depois que você constitui família, você tem uns 2 passarinhos para tratar em uma juritizinha, né? Você quer o seu ninho, né? Então, foi uma agonia durante 4 para 5 meses, até que Lagoa da Prata se apresentou para a gente como uma possibilidade. Então, estamos em Lagoa da Prata, fazendo um trabalho de plantio, com vistas a alcançar Santo Antônio do Monte. Estamos lá visitando Santo Antônio do Monte uma vez por semana, né? E lá já percebemos também a grande dificuldade no relacionamento com os irmãos de outros ministérios, bem complicado para a gente poder caminhar ali, compartilhar o Evangelho, povo mais fechado, mais arredio, mas nada é impossível para o nosso Deus, né, irmãos? Em Santo Antônio do Monte, nós também temos o propósito de entrar lá com a FAEP, né, a Fábrica de Esperança, e as visitações, né, de casa em casa, de porta em porta, apresentando um estudo bíblico, relacionamento com as pessoas. Esse casal dessa foto mesmo, aí, o Ricardo e a Silviane, eles eram de Carmo do Cajuru, estavam começando a frequentar a igreja do pastor Jackson em Carmo do Cajuru.
se mudaram para Santo Antônio do Monte para trabalho. Eu ajudei na mudança e o meu desafio com eles era começar uma igreja caseira ali, na casa deles. E aí eu fui para Belo Horizonte, para a Academia Missionária. Depois fui para um outro treinamento, passei o mês de abril praticamente fora. Quando retornei, eles já estavam congregando em outro ministério e não querem mais caminhar conosco. Então é um desafio, peço que vocês estejam orando, porque eles são, me parece que de origem batista, mas estão caminhando em outro ministério. Há um desafio muito grande, e aí eu quero sair dessas duas cidades e mostrar para vocês a realidade estatística no nosso estado. Minas Gerais hoje, de acordo com o censo 2022, tem uma população aproximada de 20 milhões e 732 mil pessoas, 853 municípios, 15 mil índios em aproximadamente 10 povos, mais ou menos 400 comunidades quilombolas em cerca de 150 municípios, ciganos, cerca de 430 mil, surdos, 1 milhão aproximadamente de habitantes nessa condição. O desafio para pregar o Evangelho para esses grupos específicos dentro desse estado, que é quase um país, é um desafio gigantesco. Olha o percentual de evangélicos no estado de Minas. E aqui, irmãos, é passando um pente fino, tá? Quando a gente fala de evangélicos, é a gente dando uma afinada mesmo, de acordo com a nossa percepção do meio batista. Nós somos aproximadamente 4.146.532 evangélicos no estado. De acordo com a nossa percepção, os dados sobre os batistas mineiros, pode passar? Nessa população de 4.146.532 evangélicos, nós somos 96.826 batistas, aproximadamente, de acordo com o censo do sistema Kairos da convenção. Isso dá em torno de 2,3% dessa população evangélica no estado de Minas. Possuímos hoje 18 associações espalhadas pelo estado, associações que compreendem aí várias igrejas, congregações, frentes missionárias. Estamos aí em 356 municípios, então temos um desafio grande de plantarmos igrejas em 497 cidades ainda. Tem muito chão para a gente percorrer nesse estado. Muito chão. E é por isso que nós contamos com o envolvimento de cada batista no estado de Minas Gerais. E esse é o nosso desafio. Pode passar, esse é o nosso tema para esse ano. Fale em todo o tempo. Quando eu leio essa chamada, esse tema para a nossa campanha, associado aos temas anteriores, fale por onde for a toda gente em todo o tempo, e vocês percebem que nesses 3 anos a divisa é a mesma. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fale e não te cales. Essa divisa me arremete também a um texto que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta ao seu discípulo Timóteo, que ele diz o seguinte: olha, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda,
exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu não acredito que Paulo disse isso só para Timóteo. Esse texto, assim como esse outro que veio, teve essa projeção, esse texto também é projetado para mim, e eu compartilho com os irmãos dessa responsabilidade. Quando a gente fala em todo o tempo, é porque esse tempo de apostasia, esse tempo de negação, esse tempo que o apóstolo Paulo diz aqui que não suportarão a sã doutrina, a gente pensa que isso é uma visão apocalíptica, mas nós estamos vivendo essa realidade nos nossos tempos hoje, meus irmãos. Esses dias eu tenho acompanhado alguns noticiários, a gente segue algumas pessoas, toda essa discussão de ideologias, de comportamentos, enfim. Onde você falar sobre determinado comportamento e tratá-lo como a Bíblia trata, como o pecado é ofensivo, porque Jesus é amor, porque o Evangelho é de amor, porque Jesus, ele sentou com os marginalizados da sua época, os pecadores, as prostitutas, os ladrões, os cobradores de impostos, as pessoas de má fé da sua época, e ele não as condenou em momento algum. A gente ouve muito esse discurso, e sabe onde? Em cima de que lugar? De altares, de igrejas ditas cristãs, evangélicas, protestantes. Progressismo invadiu muitas igrejas. E todas essas ideias que os irmãos já sabem, que estão aí. A Agenda 2030 está aí. Enquanto eu estava ouvindo um pastor falando, eu recebi um reel, um videozinho, um pastor falando, enquanto nós estávamos discutindo tamanho de saia, barba, bigode, essas coisas, usos e costumes, esses pensamentos todos já estavam sendo infiltrados na realidade da vida da igreja. E chegou o tempo em que as pessoas não suportam mais a sã doutrina, Elas estão procurando pessoas que vão dizer para elas que Jesus é só amor, que Jesus é um ursinho carinhoso, que só veio para apaziguar as nossas dificuldades. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar. E Jesus, na sua época, ele sentou com todas essas pessoas que a gente vai ver a palavra de Deus dizendo, marginalizados, pecadores e tal. Comeu com elas. Mas ele nunca concordou com o pecado dessas pessoas. Só que isso não está sendo dito pelas pessoas que estão defendendo só o Jesus, paz e amor. Não está dizendo que Jesus disse para a mulher que ia ser apedrejada, vai, não peques mais. Não está dizendo para o Jesus, o que Jesus disse para aquele homem cego, vai, não peques mais. Aquele homem aleijado que ele curou, vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. A palavra arrependa-se e creia, porque é chegado o reino de Deus, está sumindo dos altares, do discurso. O não julgueis é o que mais se ouve hoje.
para que não sejais julgados. Porque com a medida que julgares, você também vai... E aí, há uma distorção tão grande disso. E hoje, você se posicionar, tente. No seu lugar de trabalho, na sua escola. Uau! Que fábrica. Sistema de educação tão... Então, falar em todo o tempo, a todas as pessoas, por onde nós formos, é um imperativo para mim. Eu espero que você tome também para você. Que a gente tire desse ambiente, é uma responsabilidade nossa, porque quando a gente leva para o plural, a gente tem uma tendência de descansar no irmão do lado, da frente e de trás. Falar em todo o tempo é um compromisso meu com o Senhor. Falar daquele que me salvou, que me tirou de uma condição de inimigo de Deus, é um compromisso meu. Eu compartilho com cada um dos meus irmãos. Nós temos esse grande desafio. E esse trabalho todo dessa família, dessas 70 famílias de missionários que nós somos hoje, eu não sou o missionário da convenção, meus irmãos, eu sou o seu missionário. Porque é a sua oração pela minha vida e pela vida da minha família. Pode colocar a família. Eu e essa turminha aí tem recebido as suas orações. Quando você intercede pelas famílias missionárias, eu sou beneficiado. A minha esposa, o Levi e Liz. Eu, Priscila, Levi e Liz. Quando você apresenta diante do altar do Senhor a tua oferta pela causa missionária, você está ajudando na manutenção da minha família e de mais 70 famílias que estão no campo missionário. Você está me ajudando a colocar comida na mesa para a minha turma. Você está me ajudando a comprar a medicação do tratamento que meu filho faz. Você está me ajudando a bancar o nosso aluguel, a minha locomoção e tudo mais dessa infraestrutura que os irmãos sabem. Então, quando você, como o irmão aqui disse, coloca os teus joelhos no chão para orar, você está investindo em missões e na vida dessa família missionária e de mais 70 famílias missionárias, seus missionários. Você tem 70 famílias missionárias que te servem no campo. Quando você está orando por nós. Quando você investe o seu recurso financeiro, você está alimentando 70 famílias missionárias. E eu não tenho palavra para expressar a minha gratidão a Deus por esse privilégio que eu tenho, irmãos, de estar lá no campo 24 horas. E não tenho condições de agradecer ao Senhor de uma maneira assim, que eu consiga, pelo privilégio que Ele concedeu a cada um dos irmãos, por interceder por nós. Perseverem na oração pelas nossas vidas, irmãos, que é o que realmente nos mantém no campo. Quando você lembrar do Andrei, fala assim, senhor, visita o negão que está lá em Lagoa da Prata com a esposa dele. Visita aquele garotinho lá. Trata com o TDAH do Levi, Senhor.
Deus abençoe a vida de Liz e de Priscila. Dê sabedoria, capacidade para aquela mãe que tem sido uma Susana Wesley na vida dos filhos dela. Meus irmãos, minha esposa vai dormir 2 horas da manhã, em média, para preparar o estudo do meu menino. Levi não tem condições de ir para a escola. É uma luta diária. Minha esposa é guerreira demais. Eu falei que se eu falasse no início eu ia atrapalhar, né? É top demais, minha esposa. Deus foi muito, mas muito generoso comigo. Por isso que eu falo, missionário que está aqui e ainda não casou. Deus foi muito generoso comigo. Quando eu pedi uma esposa crente, missionária, de vez em quando eu digo ao Senhor assim, o Senhor exagerou, né, pai? E é verdade. Ela é minha parceira no ministério, uma esposa maravilhosa, espetacular. Eu estou aqui, irmãos, por causa dessa turma aí. Porque eu me conhecendo, eu já tinha chutado o balde há muito tempo. Essa turma me dá força demais. E eu estou percebendo algo aqui agora que assim, é bem simples. Essa turma me dá tanta força que até esse microfone não está tremendo na minha mão. Vocês não têm noção. Microfone tem uma dificuldade na minha mão, arruma uma tremedeira terrível. E eu já procurei todo tipo de marca de microfone e tal. Qualquer marca de microfone treme na minha mão. Consequentemente, ele treme na minha mão, ele me faz tremer também. Mas essa turminha me dá uma força tão grande, nas pequenas coisas. E essa mulher, ela é tão maravilhosa, ela é uma dádiva de Deus na minha vida. E os nossos filhos são tão privilegiados. Essa semana eu estava dizendo para minha esposa, nós somos muito privilegiados, eu como seu esposo, Levi e Liz como teus filhos. Ela batalha o dia inteiro como dona de casa. E quando eu digo sobre Susana Wesley, é literal. Dia desses, eu estou quase concluindo, dia desses, a gente vai vendo a nossa semeadura. E isso é fruto da sua intercessão, irmãos. A gente vai vendo a nossa semeadura, assim, na vida diária de nossos filhos. Dia desses nós saímos com as crianças. E nós estávamos chegando numa sorveteria onde a gente leva eles para brincar, para socializar. Lagoa da Prata é muito bom para viver, a gente tem várias oportunidades assim para levar o Levi. E quando a gente estava chegando, um casal que estava à nossa frente, a esposa estava com uma muleta de um lado, com a tipóia da outra, uma tala na panturrilha, parece que ela tinha sofrido um acidente. Ela estava bem debilitada. Na hora que o Levi desceu do carro, que ele bateu o olho nela, ele virou para mim e falou, papai, posso orar por ela? Falei, claro, vai lá e pergunta se ela quer receber uma oração. E aí o Levi chegou, entrou na frente deles assim, parou eles, olhou para ela e falou, eu posso orar por você? Só que eles não prestaram atenção no que ele disse e falou, não, tudo bem, a gente consegue e tal. E aí ele olhou com aquela cara de tristeza para mim assim, e eles perceberam a reação dele. E aí o homem virou para mim e falou, o que ele quer mesmo? Ele perguntou, aí eu disse, ele perguntou para vocês se vocês aceitam que ele ore por ela. Nossa, na hora eles se derreteram assim, e a mulher falou, claro. E aí ele botou a mão no braço dela assim, Jesus, cura ela agora. Não, Deus, cura ela agora, em nome de Jesus. Amém? Olhou para ela assim, amém? Amém. Virou e foi brincar.
Aí a gente pensa assim, é um garotinho de 7 anos, com TDAH, com TOD, que não presta muita atenção nas coisas, um menino hiperativo, desatento. Todos os dias nós fazemos culto doméstico em casa. Todos os dias ele pede para orar. E é cada oração linda. E eu penso comigo assim, sobe mais rápido do que pensamento. Mas é porque ele vê a nossa lida diária com ele. Leitura da Bíblia, tempo de oração, tempo devocional. Ele vê isso na vida do pai, vê na vida da mãe. A primeira matéria do dia para o Levi é Bíblia. Depois do almoço, culto doméstico, Bíblia. De noite, antes de dormir, texto bíblico. Ele tem de 7h30 até 8 horas. 7h30 é o horário que ele vai dormir. Se ele não quer ir dormir, vai ler Bíblia. E aí ele pega a Bíblia dele e vai ler. Até o sono chegar. Todos os dias a gente sai com eles à tarde, oportunidade, enquanto o Levi brinca, eu abordo os pais, compartilho o Evangelho. Várias vezes ele já me constrangeu, né? Papai, fala de Jesus para ele e anda logo. Fala em todo o tempo. Então, assim, como não me emocionar com esse privilégio que Deus me concedeu? Isso é fruto do trabalho exaustivo da minha esposa, que fica às vezes até 2 horas da manhã preparando os estudos do dia seguinte, da salinha de aula que a gente montou para ele em casa. E minha filha crescendo nesse ambiente. E a gente só permanece, irmãos, porque eu tenho certeza que tem gente intercedendo por nós. Tem gente custeando essa nossa batalha, com o joelho no chão, vindo num culto e apresentando a sua oferta. E é em nome dessa família e de todas as outras famílias que eu quero expressar minha gratidão a cada um de vocês e desafiá-los a permanecerem, não só orando por nós, não só investindo, mas também fazendo o que a gente faz, indo em todo o tempo, porque esse tempo de rejeição já está aí. Aproveite todas as oportunidades. Fazer missões é questão de geografia, como já diz o Diogo Carvalho. É atravessar a rua e ir na padaria enquanto você compra o pão, enquanto você vai no açougue, enquanto você faz as coisas ordinárias do dia a dia, nos seus relacionamentos com as pessoas. Nem eu e nem você sabemos quanto tempo que nós temos e quanto tempo aquela pessoa com quem você comprou o pão olhou dentro dos olhos dela e disse muito obrigado, se vai ser o último muito obrigado que você vai dar para ela. Aproveita cada uma das oportunidades que vocês têm. Amém? Os vídeos a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Ok? Jesus abençoe, meus irmãos. Exaltado seja o nosso Deus, meus irmãos. Nós agradecemos a Deus pela vida do pastor Andrei, de toda a sua família. E, meus irmãos, nós temos essa responsabilidade de continuar investindo na vida dessas famílias que estão no campo para proclamar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar nesse instante. Nós agradecemos a presença de cada um dos irmãos e também de você que nos visita. Que Deus abençoe.